Olá, meus queridos, boa tarde para todos aí. Vamos fazer uma atualização rápida do mercado para vocês aqui. Eu já de cara já estou aqui no S&P 500, tá? O S&P 500 que ontem a gente falava que ele segurou aqui nesta região que era nosso 382 da Fibonacci no diário. Temos um dia hoje, né? De ontem da abertura para hoje no positivo. Então a gente segurou nessa região e disse da importância de ter segurado naquela região ontem. Então, como nós podemos ver aqui, pessoal, ele teve uma subida agora ao meio-dia, teve uma boa alta ao meio-dia. As notícias que rodam o mundo por aí, nós tivemos aí as notícias ontem, né, do Japão, que o que acontece com aquela atitude do Japão ontem, né, da mudança de política monetária do Japão ontem, pegaram muita gente de surpresa. Hoje, observando as notícias mais que a gente vê aqui no mundo cripto hoje, apenas uma notícia me chama a atenção. O advogado da XRP ele afirma sobre a abordagem da SEC. Todos nós sabemos que a SEC está com processo aí contra a XRP. E ele deu uma declaração hoje dizendo que a SEC, a intenção dele é matar a criptografia, né? Eu acho que foi uma das notícias mais pesadas que a gente teve hoje, foi essa notícia aí do advogado aí da XRP. Aqui também nós temos aqui no CoinMarketCap, aqui na abordagem agora nas últimas notícias, né, do fundador aí da FTX, que está negociando com promotores federais a extradição dele, né? É uma das notícias. E tivemos assim, essa grande mídia aqui atingida por um ataque de hacker. Depois vocês podem se atualizar aí, tá? Vocês buscarem aí várias notícias aí de últimas horas que vem acontecendo, mas nenhuma notícia assim relevante que faça assim hoje que a gente vê aí o mercado de criptomoedas, ou seja, o mercado não bem hoje. Algumas moedas apenas se destacando, algumas moedas subindo, no caso da GNT, teve um aumento aí, mas a maioria do mercado hoje não está positivo, não está muito positivo aí. Então vamos aqui direto para o nosso BTC. O BTC que continua nesta região que eu disse para vocês ontem, né, que seria, por exemplo, a gente retestaria a região aí entre os 1.700 e os 1.600. Era uma região de reteste, foi realmente o que fez há uma hora atrás. A gente fez esse reteste aqui novamente e a gente já está com outro candle numa resistência acima e trabalhando nesta região de consolidação depois que o mercado subiu. Como vocês lembram, ontem eu realizei meu lucro na Ethereum, naquela posição da Ethereum quando estava, subiu, e eu estou esperando melhor oportunidade para poder entrar no mercado. A gente vê como suportes mais importantes, apesar de eu estar com esse suporte aqui, traçado aqui nos 1.500, tem essa linha vermelha aqui, a gente vê o mercado, fica lateral, fica com pouco volume, e como a gente teve essa boa subida no S&P 500, será natural uma correção, né? Agora também a gente pode ter aí algumas correções e vamos ver o comportamento. O mais importante será a abertura do S&P 500 no comportamento, mas isso não influencia muito, não está influenciando o BTC hoje, porque era para o BTC estar um pouco mais otimista hoje, e é o que a gente não está vendo no gráfico aqui, que a gente vê no gráfico. A gente pode ver a nossa segunda criptomoeda, que é Ethereum, o movimento também é um movimento lateral, tá? Esse movimento aqui em cima, a gente teve alguns volumes, no caso da Ethereum aqui em cima de venda, né? Ou seja, de realização de lucro. Foi exatamente aquele momento que eu postei o vídeo para vocês lá no grupo. E do BTC, quando vocês verem do BTC também, a gente teve aqui algumas realizações aqui em cima também. Vamos aumentar o time gráfico, vamos para o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas ele mostra isso aqui, né? Ou seja, nós tivemos volume no fundo e tivemos esse volume aqui um pouco mais quando a gente atingiu aqui acima dos 17 mil dólares, mas não seguramos e voltamos para as regiões onde a gente tinha chamado a atenção de vocês ontem, que é essa região de acumulação, ou seja, um stop seguro, ou seja, nessa região dos 16.500 para quem estivesse para long.
Se alguém quisesse pegar uma continuidade para o long, eu disse para vocês naquele momento que a gente precisava de esperar um reteste em uma região mais em baixa. A gente vê que a gente tem uma perca de volume também nos 4 horas agora, a gente tem a perca de volume comprador e eu vejo o mercado nesse momento um pouco perigoso, ou seja, uma entrada em qualquer uma dessas regiões aqui agora, ele fica um pouco mais perigoso. A gente não teve uma resposta assim positiva no momento. A gente pode romper essa região aqui, sim, a gente pode romper essa região, embora a gente esteja trabalhando dentro dela. O legal seria que a gente tivesse ficado um pouquinho acima aqui, mas é normal essa região aqui. O rompimento, né, abaixo dessas regiões, dessa primeira linha que a gente tem, entre os 16.650 ou 16.500, mostra realmente um perigo muito grande. A gente teve esse primeiro rompimento, que foi um falso rompimento, que desceu rapidamente, o mercado ganhou força e foi para o outro lado, mas um reteste nessa região. A gente ficar de olho no volume. Se a gente tiver um rompimento com volume e a continuação, a coisa pode ficar mais perigosa. Então, assim, eu estou de fora nesse momento, eu estou só observando esse movimento lateral, não estou posicionado agora, prefiro esperar, deixar o mercado se decidir primeiro, ver o que vai acontecer primeiro, para tomar uma medida, uma decisão melhor. Mas qualquer entrada, por exemplo, que vocês acharem, por exemplo, nessas regiões entre 1.600, se você quiser se posicionar, ou que seja para long, alguma coisa, seu stop não pode passar dessas regiões que a gente tem as linhas tracejadas. Então, ou seja, no momento do mercado, suas operações elas têm que ser curtas, seus stops não podem, o seu risco-recompensa tem que estar compatível com o seu game, ou seja, eu não vejo um stop tão legal aqui nesse momento assim, ou seja, seu stop tem que estar no máximo de 1%, tem que estar no mínimo, tem que estar acima de 1 para 1, e nesse momento não está legal. O rompimento desta região e a gente buscar valores acima, pode ser até melhor. Então, se a gente segurar nessas regiões aqui e ganhar força e tiver força para um rompimento, aí sim seu stop ficaria compensativo para você buscar um alvo, ou seja, na casa de pelo menos 17.400, que seria ali aonde a gente teria uma resistência um pouco mais forte. Mas sempre seu stop abaixo, não coloque stop muito longo, tá? Porque o rompimento dessas regiões pode trazer o preço um pouco mais para baixo, tá? Algumas empresas já dando índice de cortes, a gente sabe que o fechamento agora no final do ano vai ser, as empresas elas fazem os relatórios, fazem os balanços trimestrais, semestrais e anuais. Eu espero muito para o balanço anuais dessas empresas. Eu acredito que muitas empresas vão, no balanço anuais, elas vão ter corte de gastos, vai ser aonde vai mostrar realmente muitas das vezes as empresas têm esse jeito, mesmo elas atravessando um trimestre em dificuldade, ela faz uma avaliação de um semestre, não, no próximo semestre a gente vê o comportamento para tomada de decisão. Mas quando se junta os 4 trimestres e os 2 semestres, que é o balanço anual, geralmente elas tomam decisões, né, ou de redução de quadro de funcionários, a demissão de parte de funcionários, e isso acaba afetando o mercado. Grandes empresas, a gente sabe que grandes empresas tiveram grande prejuízo aí no ano de 2022, a maioria de grandes ações caindo muito, e esse balanço anual que vai acontecer ele pode impactar muito no mercado. Então é muito importante a gente estar de olho, por isso eu digo a vocês para ter bastante cuidado nas operações, principalmente das criptomoedas, que se trata de um mercado mais volátil. Então a análise que a gente faz do BTC é essa para vocês. Se você for entrar aí na casa dos 16.700, 16.600, seu stop tem que ficar em torno de 16.500, 16.400. Não deixe o stop abaixo disso, tá? Porque o rompimento dessas regiões a gente pode ver o preço testando mais abaixo. Então, seus stops nessas regiões ficariam um pouquinho mais seguros se você estiver para longo. No caso de short, acaba sendo perigoso, porque seu stop tem que ficar acima dessa região onde ele teve, apesar da gente não ter um volume também, um volume de despejo mostrando. Operar rompimentos
Eu digo que você tem que ter um pouco de prática para operar esses rompimentos, porque você pode ser estopado, é o caso que aconteceu aqui. Quem opera rompimento tem que estar de frente para o gráfico, tem que ter uma certa experiência. Operar rompimento, você pode operar rompimento para baixo, pode operar rompimento da região acima. É uma estratégia que muito boa também para quem gosta de operar rompimentos, ou seja, o rompimento de uma região dessa é quem opera para long, mas eu diria que essas operações de rompimentos requerem um pouco de prática, você tem que ter um pouco de prática para fazer isso. Então a análise que a gente tem no momento é essa, tá? Então, ou seja, tome bastante cuidado nas suas operações aí, principalmente no dia de hoje, até aí a abertura para a gente ver como que vai ficar a nossa abertura. Nossa abertura do diário, como a gente pode ver, a gente faz aqui, né? A gente teve a subida, a gente faz uma região de equilíbrio dentro desse próprio candle, uma região de equilíbrio dentro desse próprio candle. Será fundamental a abertura do nosso próximo candle. Se a gente abrir o próximo candle rompendo esse fundo, a gente tem um grande risco de correção. É importante a gente ter a abertura do nosso próximo candle do diário, pegando o destino da subida para cima. Então fique de olho nessas regiões, como a gente mostrou para vocês do stop posicionado. Beleza, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo, tá? As altcoins e aquilo que a gente mostra para vocês, quando isso aqui é a variação das últimas 24 horas, quando o mercado, quando o BTC não vai bem, as altcoins caem muito mais, como vocês estão vendo assim. Então, ou seja, tome muito cuidado nas operações nas altcoins. Se você acertar a mão, você pode acertar e pegar uma operação como a da HNT, que é uma moeda que subiu bastante, algumas moedas subindo bastante. Pode fazer um grande lucro, mas também tem o movimento reverso, que você pode ter uma grande perca se você erra a mão e acerta uma altcoin errada, você pode ter grandes percas também. Então, ou seja, mesmo o mercado assim, é melhor se posicionar em BTC, é melhor estar posicionado, esperar as oportunidades do BTC para que você faça uma entrada mais segura, pois a volatilidade do BTC é menos do que as outras criptomoedas. Mesmo que se você esteja posicionado, por exemplo, nesse fundo para long do BTC, se você coloca um stop onde a gente disse para você, então, ou seja, é um stop em torno de, no máximo, 1,5%, ou seja, se você exagerou um pouquinho, 2%, você estaria com stop no fundo, entendeu? É um stop até que aceitável, por exemplo, se você acredita para long. Então, tome muito cuidado nas suas operações, bastante responsabilidade e gerenciamento do seu capital. Beleza, meus queridos? Um bom abraço para vocês, um grande abraço, uma ótima tarde. E se tiver alguma novidade aí, a gente estará mandando um áudio atualizando vocês aí durante a noite aí. Beleza, meus queridos? Um abraço para vocês e até a nossa próxima atualização